Na aula de hoje, irei falar um pouco sobre a equação do swing. A equação do swing é uma ferramenta fundamental para a análise da estabilidade do sistema elétrico de potência, principalmente durante os transitórios que ocorrem quando há um distúrbio no sistema, certo? Então, a equação do swing é uma equação para a gente analisar a estabilidade do sistema elétrico de potência, justamente quando ocorrem distúrbios no sistema. Que distúrbios são esses, né? Quando a gente fala de distúrbios, quando me refiro a distúrbio, quais são esses distúrbios, né? Pode ser uma conexão ou desconexão de um gerador, um distúrbio também pode ser uma conexão de uma linha de transmissão ou desconexão. Pode ser também uma mudança brusca na carga, ou seja, um curto-circuito. Então, ela vai descrever a dinâmica do rotor em resposta justamente a esses distúrbios. Ou seja, a equação descreverá a dinâmica do rotor em resposta a esses distúrbios. Ou seja, o que vai acontecer com toda aquela dinâmica dos campos magnéticos, a dinâmica de rotação do rotor, quando houver algum desses distúrbios caracterizados aí em cima. Imagine que tenhamos um gerador síncrono, aqui sua reatância síncrona, XS, e aqui a tensão terminal, VT. Essa tensão terminal, digamos que ela tem um ângulo 0 graus. É o que nós chamamos aqui de ângulo de referência. Aqui a tensão é A com sua fase θ1 em relação à tensão de referência. Por quê? Se lembrarmos, a tensão terminal a gente tem a tensão induzida EA. O ângulo entre essas tensões é o ângulo delta, que é o ângulo de carga. Ou seja, o ângulo delta é medido em relação à tensão terminal. Então, se eu falo que ela é minha referência, o ângulo da tensão induzida em relação a essa referência é o ângulo delta. O delta. Ou seja, delta ela é igual a diferença entre a tensão EA menos a tensão terminal, que é a nossa tensão de referência. Esse modelo aqui é um modelo de um gerador conectado a um barramento infinito. A gente tem uma máquina síncrona conectada a um barramento infinito. A gente tem que lembrar que a tensão terminal ela é constante. A gente está trabalhando com a ideia de que a tensão terminal ela é constante, ou seja, ela não varia com acréscimo de carga ou diminuição de carga. Essa tensão ela é mantida constante porque o barramento é infinito. É só um modelo. Pegando essa equação aqui, trazendo para cá, derivando a equação do ângulo de carga, ou seja, se eu derivar essa equação, a gente vai chegar aqui, derivada do ângulo de carga dt é igual a derivada do ângulo θ1 dt menos a derivada do ângulo de referência dt.
Derivando uma segunda vez, ou seja, calculando a segunda derivada, seja, a derivada segunda do ângulo de carga no tempo é a derivada segunda do ângulo θ1 no tempo menos a derivada segunda do ângulo de referência no tempo. Como a derivada da posição no tempo é uma velocidade, a derivada segunda é a aceleração angular. Tá? Aqui é a aceleração angular do ângulo de referência. Só que se esse gerador está conectado no barramento infinito, a gente está partindo dessa modelagem, é uma modelagem mais simplificadora, a gente também está dizendo que não tem a resistência aqui, a gente está ignorando essa resistência dos enrolamentos do estator, certo? Se é o barramento infinito, essa tensão é constante, ou seja, essa tensão não varia, é porque a aceleração é nula. A gente está falando do ângulo de referência, ou seja, essa tensão é nula. Se é nula, a gente pode dizer que isso aqui é aproximadamente zero. A gente elimina esse termo para fazer a análise. Logo, que nós vamos ter é o seguinte, deixa eu só abrir mais telas aqui. O que vamos ter é o seguinte, tá? Que a derivada segunda da posição é igual à derivada segunda do ângulo. E isso aqui é importante para a gente, ok? Ou seja, um ângulo qualquer, um θ1 é a diferença, né? O θ é a diferença, o delta é a diferença desse ângulo, que ele tem uma fase, θ1 menos esse ângulo, ok? Esse ângulo aqui, ele tem um valor em relação a uma referência, tá? Por quê? Por que isso aqui é importante? Vou colocar aqui, ó, da segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton aplicada em um corpo em rotação, temos. Então, quando você tem um objeto girando, tá? A segunda lei de Newton aplicada a esse objeto é dada por J, derivada segunda da posição daquele sistema girando em relação à posição fixa no tempo, derivada segunda, que é igual ao somatório de torques que atua naquele sistema. Tá? Então, esse aqui são os torques. Derivada segunda é a aceleração daquele corpo girando, e o J é o que nós chamamos de momento de inércia. Momento de inércia, ok? Então imagina aqui, ó, que você tenha um corpo. Essa aqui é uma posição de referência, tá? E aí, imagina que você tem um objeto rotacionando. Então esse aqui, ó, em relação a esse eixo. Então digamos que nesse ponto ele está aqui agora, esse ponto aqui ele está aqui agora, esse aqui é a referência. Aí esse objeto, como ele está girando com a velocidade ômega, daqui a pouco digamos que esse objeto está esse ponto está aqui agora. Então formou um ângulo θ, né? É um ângulo em relação à referência, que no caso aqui pode ser o eixo de rotação. A somatória de todos os torques, digamos que aqui tem um torque nesse sentido aqui, tem um torque aqui nesse sentido, tem um torque, tem outro torque aqui, enfim, o somatório de todos os torques é igual
o momento de inércia multiplicado pela aceleração, ou seja, a dinâmica desses torques vai dizer se esse objeto vai estar acelerando, vai estar girando mais rápido ou desacelerando, freando, certo? Para um gerador síncrono, nós vimos aplicado a isso, se a gente aplicar isso a um gerador síncrono, aplicando essa dinâmica ao gerador síncrono, nós vimos que no lugar de θ, a gente pode usar o quê? O ângulo de carga. Ó. A derivada segunda de um ângulo de referência no tempo é igual à derivada segunda do ângulo de carga. Então, aplicando isso aqui no gerador síncrono, nós temos que o momento de inércia, derivada segunda da posição no tempo, é igual, aqui na verdade é o ângulo de carga, né, que a gente viu que é o delta, tá? Isso aqui é igual ao torque mecânico menos o torque elétrico. E aqui a gente pode dizer que é a primeira equação, equação 1. Por quê? Em um rotor de uma máquina síncrona girando com a velocidade ômega-s, nós temos aqui dois torques, tá? Você tem aqui essa máquina, vou desenhar ela de uma forma diferente. Imagine que você tem aqui uma máquina síncrona girando com a velocidade ômega-s. Tá? E aqui tem o eixo aqui do rotor, o eixo aqui. No eixo do rotor, a gente tem o torque mecânico. O torque mecânico aplicado pela turbina, certo? Mas na máquina, a interação entre os campos magnéticos faz surgir um torque elétrico. E esse torque elétrico, ele é contrário ao torque mecânico. Lembra lá, esse torque elétrico, ele é dado, esse torque elétrico aqui, ele é dado pela constante K, BR, BS, vezes o seno de delta. Certo? Ou seja, esse torque depende do ângulo delta. Tá? Esse BS aqui é o campo do rotor, e aqui o BS é o campo do estator. A relação entre esses campos tem um ângulo entre eles, e esse torque elétrico ele faz com que esses campos eles se alinhem. Tá? Então, pela força de Lorentz, gera uma força que faz com que esses campos comecem a se rotacionar, um perseguindo o outro, até se alinharem. Certo? Então, nós temos dois campos. Um contrário ao outro, logo, o somatório de torques aqui é um menos o outro, né? Porque um contrário ao outro fica negativo. Ok? Então, essa é a equação 1. A potência elétrica gerada, a potência ativa gerada, ela tem uma relação com o torque elétrico e a velocidade de rotação. Tá? Então, a potência elétrica gerada está relacionada com o torque elétrico. E a equação que relaciona isso é a potência elétrica é dada pelo torque elétrico vezes a velocidade angular. Essa equação eu vou chamar ela de equação 2. Assim, se eu isolar aqui o torque elétrico é a potência elétrica dividida por ômega S. Tá? Vou falar que isso aqui é uma equação 3. Isso aqui é uma equação 3. Aí, se eu substituir a equação 3 na equação 1, substituindo então a equação 3 em 1, substituindo 3 em 1, o que a gente tem? A gente vai ter que o momento de inércia derivado da segunda é igual ao torque mecânico menos a potência elétrica dividido por ômega S. Tá? Só que quem que é essa potência ativa entregue para o gerador? Tá? A potência ativa entregue ao gerador
é dada por. Ó, nós vimos lá que a potência elétrica ativa entregue ao gerador, entregue pelo gerador a carga, desculpa, é a tensão terminal, o seno do ângulo de carga, dividido pela reatância síncrona. Essa equação, vou chamar ela de equação 5. Não, essa aqui é a 3, essa é a 4 e essa aqui é a equação 5. Então, substituindo 5 em 4, substituindo 5 em 4, o que a gente vai ter aqui? Um momento de inércia derivada a segunda na posição no tempo é igual ao torque mecânico menos EA, tensão terminal, seno do ângulo delta, XS. Tá? Então aqui é uma outra equação que eu vou chamar de equação 6. Só que também o torque mecânico ele está relacionado com a potência mecânica. Ó, o torque mecânico também relaciona com a potência mecânica. Como? A potência mecânica é o torque mecânico vezes a velocidade angular. Então essa aqui eu vou chamar de equação 7. Da mesma forma, assim, tá? A gente tem que o torque mecânico é a potência mecânica dividida por ômega S, onde essa daqui é a equação 8. Substituindo 8 em 6, ou seja, substituindo o torque mecânico pelo que eu isolei aqui, ó, substituindo oito em 6, nós temos que o momento de inércia derivada da segunda da posição no tempo é igual a potência mecânica ômega S menos EA VT seno de delta XS. E aqui a gente tem outra equação que eu vou chamar de equação 9. Agora, se eu pegar toda essa equação e multiplicar ambos os lados por ômega S, multiplicando o que a gente vai ter é o seguinte, cara. Eu vou pegar aqui essa equação, vou copiar ela, colar aqui embaixo, tá? Então eu vou multiplicar todos os termos dela por ômega S. Então aqui vai ser ômega S, ômega S, ômega S. O que teremos aqui é que esse termo aqui, vamos lá, isso, esse termo vai cortar com esse, assim, J ômega S derivada da segunda potência mecânica, tá? Menos EA tensão terminal ômega S XS. Aqui em cima faltou um termo, né? Ômega S. Aqui em cima, aqui tem ômega S aqui, ômega S. Porque a potência elétrica, ela tem esse termo aqui em cima. Quando eu substituir a potência elétrica por todo esse termo, conserva a primeira, multiplica por a segunda aqui, vai surgir um ômega S no denominador. Aí eu esqueci de colocar esse termo ômega S aqui.
Agora, quando eu multiplicar aqui, ó, esse vai cortar com esse. Esse termo aqui ele não vai existir. Tá. E aí o que vai acontecer? Eu vou circular aqui. Aí eu vou chamar isso aqui de equação 10. Chamar de equação 10. Nisso, quem é? Nós acabamos de ver que a potência elétrica é dada por EA VT seno de delta XS. Olha esse termo aparecendo aqui de novo. Olha esse termo aparecendo aqui de novo. Esse termo é igual a potência elétrica. Assim, o J ômega S, derivada segunda do ângulo de carga no tempo, é igual a potência mecânica menos a potência elétrica. Só que esse produto aqui é muito conhecido na física. O produto é conhecido como M, é dado por J ômega S. Todo corpo que está em rotação, o produto entre o momento de inércia dele e a velocidade de rotação daquele corpo é chamado de constante de inércia. Eu vou chamar isso aqui até de equação 12. Ó. Essa aqui eu vou chamar de equação 11. E essa aqui 12. Então, substituindo em 11, o que teremos é que MD2 é potência mecânica menos a potência elétrica. E isso aqui é bastante análogo à segunda lei de Newton. Então essa é a equação do swing. Essa é a equação do swing, a famosa equação do swing. Essa equação ela é usada para analisar a estabilidade transitória do sistema, a gente pode dizer assim, após uma perturbação. Ela também permite que a gente calcula como o ângulo de carga do gerador ela vai mudar ao longo do tempo. Por que essa equação? Que é uma equação diferencial. Quando você resolve essa equação diferencial em termos do delta, tá, você vai encontrar um delta de t que é igual a alguma coisa. Você está descrevendo como o ângulo delta ele varia ao longo do tempo, após o sistema sofrer uma perturbação. Se a gente perceber também, essa equação relaciona a aceleração angular do rotor. A gente percebe que a aceleração angular do rotor ela é diretamente proporcional à diferença entre a potência mecânica e a potência elétrica. Por quê? Isso aqui é uma aceleração do rotor. A derivada segunda ali do ângulo de carga, tá? Ela está dizendo a derivada segunda da posição é justamente a aceleração. Aí, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer um estudo detalhado, sobre fazer um estudo de caso sobre essa equação de swing. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente faz o seguinte. Para a gente interpretar primeiro, a gente fala o seguinte. Quando a potência mecânica é maior do que a potência elétrica. Então vamos entender o que acontece quando a potência mecânica no gerador ela se torna maior do que a potência elétrica. Imagine esse caso como um caso de curto circuito, tá? Quando uma carga ali é desconectada, digamos assim, no sistema. Vamos analisar a equação aqui do swing. M, derivada segunda da posição, dt, é potência mecânica menos potência elétrica. Gente, se a potência mecânica é maior do que a potência elétrica,
É porque esse termo aqui, ó, olha para esse termo. Se ela é maior, é porque esse termo é maior do que zero. Se termo é maior do que zero, isso vai resultar que m derivada segunda dt no tempo, ele é maior do que zero. Ou seja, uma aceleração maior do que zero. Uma aceleração é um termo que representa a aceleração, quer dizer o seguinte, que o rotor vai acelerar. Se o rotor vai acelerar, ou seja, vai aumentar aí a aceleração do rotor, qual é a consequência disso? A consequência disso é que o delta ele vai aumentar. Por que ele vai aumentar, gente? Porque é o seguinte, se a velocidade desse rotor começa a aumentar, porque a aceleração está aumentando, ou a aceleração, o que a aceleração indica? A variação da velocidade. Ou seja, se a aceleração está aumentando, a velocidade está aumentando. Então esse rotor ele começa a girar muito mais rápido. Aí o sistema ele tende a tentar parar porque esse rotor pare de girar mais rápido. Ok? Então, o que esse rotor vai fazer? Então vai aumentar. Aumentando o delta, a gente tem que a potência elétrica é dada por EA VT seno de delta dividido por XS. Ou seja, se o delta... Por que o delta vai aumentar? Porque se o delta aumentar, esse termo seno de delta aumenta. Se esse termo aumenta, a potência elétrica aumenta. Ou seja, a potência elétrica aumenta, o delta aumentando, ele aumenta para aumentar a potência elétrica. Aumentando a potência elétrica ela vai chegar a um ponto onde ela vai igualar a potência mecânica. Igualando a potência mecânica, quer dizer que o termo vai ser igual a zero, né? Porque potência mecânica menos potência elétrica, se eles são iguais, esse termo é igual a zero. Ou seja, aceleração nula. Aceleração nula está querendo dizer zero variação de velocidade. Ou seja, o que indica que esse rotor, então, ele vai estar tentando sincronizar com a rede. Então ele vai aumentar a geração de potência ativa justamente para igualar a potência mecânica. Então é isso que acontece no sistema. Então vai aumentar o delta justamente para aumentar o seno, que vai aumentar a potência elétrica. Aumentando a potência elétrica, ela tende a se igualar à potência mecânica, o sistema tem que entrar em equilíbrio de novo, sincronismo de novo. Mas isso não é tão simples assim. Imagine que esse ângulo delta, ao longo do tempo, lembra que a gente se resolveu uma equação diferencial? Ao resolver essa equação diferencial, vai ter uma função que descreve o ângulo delta, e digamos que esse ângulo delta, ele varia dessa forma aqui, tá? Então, se você observar que ele começa, vai aumentando, e aí ele vai sendo amortecido. Eu vou colocar até de azul aqui, ó. Amortecimento. Então a ideia é que nas aulas futuras a gente vai entender como é que funciona a aplicação dos estabilizadores. Os estabilizadores vai justamente ajudar no amortecimento desse ângulo delta, ou seja, esse ângulo delta está variando, certo? Quando há uma diferença da potência elétrica da potência mecânica, nesse caso aqui o rotor começa a acelerar, esse ângulo começa a aumentar, tá? Se a potência mecânica é maior que a potência elétrica, o delta começa a aumentar e esse sistema pode desestabilizar, pode ficar instável, certo? E se esse sistema ficar instável é extremamente perigoso para o sistema. Então a ideia é que os estabilizadores entram aqui para fazer com que essas oscilações elas sejam amortecidas até que em um determinado momento que esse delta ele não vai mais variar novamente. Ou seja, quando é que ele não varia novamente? Quando a aceleração aí é nula. Ou seja, a ideia aqui é que a potência elétrica sempre tenta igualar a potência mecânica para manter novamente o sincronismo e não haver aí a aceleração ou freio dessa massa inicial, que é o rotor. Ok? Essa é a ideia aqui do sistema. As aulas futuras quando a gente falar de estabilizadores. O segundo caso é quando a potência mecânica
ela for menor do que a potência elétrica. Ou seja, quando a potência mecânica for menor do que a potência elétrica. Então, nesse caso, se eu pegar aqui a equação m derivada à segunda, então, se a gente analisar, se for menor, quer dizer que esse termo aqui, ó, é menor do que zero. Se for menor que zero, significa que o termo que descreve a aceleração é menor que zero. Uma aceleração menor que zero, a gente está dizendo que está freando, desacelerando. Ou seja, esse rotor começa a desacelerar. E isso a gente já viu. Se esse rotor está desacelerando, o delta aqui, ó, ele vai diminuir. Tá? O delta vai diminuir. Deixa eu fazer esse delta correto aqui. Por quê? Novamente, a potência elétrica é dada por KEA VT seno de ângulo delta XS. Se a potência elétrica ela é maior do que a potência mecânica, então a ideia é que a potência elétrica ela diminua até igualar a potência mecânica. Como é que ela vai diminuir? Se eu diminuir no ângulo delta, eu diminuo o ângulo delta, eu diminuo o seno que eu vou diminuir a potência mecânica, potência elétrica fornecida de tal maneira que a potência elétrica fornecida se iguala à potência mecânica. Aí nesse ponto que elas se igualarem, tá? A aceleração vai ser zero, ou seja, não vai haver mudança de velocidade e não vai haver mudança no ângulo de carga. Ou seja, se não há mudança no ângulo de carga, é porque essa máquina aí ela está estável, né? O sistema vai permanecer estável. Essa é a ideia, tá? E o último caso é quando a potência mecânica foi igual à potência elétrica. Então, nesse caso, a gente já viu que a potência mecânica é igual à potência elétrica, quer dizer que a subtração de potência mecânica menos a potência elétrica é zero. Logo, significa que o termo que descreve a aceleração é zero. Então, o rotor mantém uma velocidade constante e o ângulo delta permanece constante. E aí o sistema ele permanece estável, certo? Então é isso. Essa aula foi a análise da equação do swing. A gente viu como é que ela funciona na prática. Fizemos a dedução da equação do swing, vimos a importância dela, porque através dela a gente vai descrever toda a dinâmica do rotor aí da máquina. A gente vai entender como é que a máquina se comporta, tá? Tentando manter o sincronismo, tentando manter a estabilidade do sistema. Porque se esse ângulo delta aumentar de tal maneira que essa oscilação leve a uma instabilidade, pode ocorrer um desligamento do gerador, um curto-circuito, pode danificar equipamentos que vão funcionar em potências, vão receber potência ativa que não está sendo projetado. Então é muito, muito problemático para o sistema a questão de grandes variações desse ângulo de carga. Então a ideia das aulas futuras é justamente fazer um amortecimento dessas oscilações. O ângulo delta vai oscilar, tá? Quando houver alguma mudança brusca aí na carga, por exemplo, na potência ativa, e aí a ideia é fazer com que essas oscilações sejam amortecidas para que o sistema novamente volte ao sincronismo, né? E o rotor não comece a acelerar ou desacelerar dentro de uma faixa ali permitida, que a gente fala do ângulo crítico. Tem um certo ângulo que é o ângulo crítico, que se o sistema passar desse ângulo crítico, aí ele vai entrar em instabilidade. E aí para o sistema a gente vai ver o quão que isso é ruim.
Ou seja, a gente vai ver que quem faz esse amortecimento é justamente os estabilizadores, que vai efetuar esse amortecimento do ângulo delta.